Bom dia, amores do meu Brasil! Hoje vamos conversar sobre medo e os ciclos de aprendizagem. Por que temos tanto medo e por que não conseguimos vencer muitas vezes o ciclo de aprendizagem? Vou fixar aqui nos comentários para que possa todo mundo ficar sabendo. Oi, Mari! Olá, seja bem-vinda! Vamos mandar esse aviãozinho aí para trazer mais pessoas para essa live. Vamos falar sobre medo. Como a gente tem medo? Medo de viver, medo de fazer acontecer, medo de mudança, medo do que podem pensar, medo de não dar certo. Medo, medo e medo. A gente tem muito medo. Vamos embora aqui mandar o aviãozinho para todo mundo. Que bom que você tá aqui, meu amor. Vamos conversar sobre medo. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso hoje. Tô tomando um chazinho para esquentar, que aqui tá um pouco frio. Vamos mandar o aviãozinho. Oi, Ana. Me ajudem a mandar o aviãozinho pra gente mandar essa live para mais pessoas, que a gente vai conversar hoje sobre algo muito importante, que é o medo. Bom dia! Eita, tá uma ventania aqui, bateu tudo. Por que a gente tem tanto medo? Contem aí pra mim, vocês que estão aí, qual é o maior medo de vocês hoje? Conta pra mim, o que vocês têm medo hoje? Lissa, querida, seja bem-vinda. Vamos falar sobre medo e ciclos de aprendizagem. Qual é o maior medo de vocês hoje? Coloquem aí pra mim. Vocês têm medo de quê? Seja bem-vinda, Blue. Vamos conversar sobre medo. A Mari. Gente, a gente tem medo de tanta coisa. E eu escrevi aqui uma lista que eu gosto de escrever bastante. O quanto a gente tem medo de dar passos na nossa vida, o quanto a gente tem medo da mudança. Quando a gente pensa em mudar, vocês já se sentiram assim? Se alguém fala assim pra você, nossa, como você mudou? Você já pensa logo, opa, mudei? Já acende uma anteninha na nossa mente de que se a gente mudou, e aí a pessoa fala pra você, mas você mudou pra muito melhor. Mas mesmo quando a gente pensa que a gente mudou para melhor, o que vem na nossa cabeça é, se eu mudei para melhor é porque eu não era tão boa assim. Então sempre acende um sinal na nossa mente de que a gente não pode mudar, de que a gente não pode trocar de ideia. Medo do novo, do que não conhece, do desconhecido. Exato, a Alissa que trabalha com nutrição, isso acontece muito. Às vezes a pessoa ela tem medo de entrar numa dieta porque ela tem medo de não conseguir emagrecer. E aí ela fica pensando que ela não vai emagrecer e o que ela vai contar para as pessoas depois. Gel, querida, fica aqui com a gente. Vamos falar sobre medo. Então, a todo momento, a gente vive esse medo na nossa vida, né? Eu quero dividir uma tela aqui com vocês para que vocês possam perceber isso. Calma aí. Cadê a tela, gente? Eu nunca dividi tela, mas vamos ver se eu consigo aqui. Não consegui achar. Mas, enfim, quando a gente está na zona de conforto, é aquela zona em que deixa a gente tranquilo, a gente está sob controle, a gente está ali na nossa vida, fazendo o que a gente está acostumado, a gente não se coloca em movimento, em muito movimento, em algo que possa tirar a gente do nosso centro. Quando a gente já vai para nossa zona de medo, que é essa daqui, a ver se vocês conseguem enxergar, essa zona de medo é onde eu começo a entrar em contato com o julgamento das pessoas, o que as pessoas vão pensar de mim, será que as pessoas vão entender que eu tô mudando de profissão, será que as pessoas vão entender que eu resolvi fazer um outro tipo de trabalho? Me conta aí quais são os medos que mais estão dentro da cabeça de vocês. O medo do novo e do desconhecido é totalmente normal. Por quê? Quando a gente entra em contato com algo que a gente nunca
nunca passou, o que vai acontecer na nossa vida? A gente não sabe como lidar com aquilo. E é isso, aí é que entra o ciclo de aprendizagem. Por quê? Enquanto eu ainda não sei que algo existe, eu tô ali na minha zona de conforto vivendo tranquila, eu tô bem. Tá? E eu vou dar um exemplo muito bobo, mas é um exemplo muito claro de como isso acontece na nossa mente. Então, por exemplo, se eu não conheço a bicicleta, eu não sei nem o que é bicicleta, eu não vou sofrer por não saber andar de bicicleta, concorda? Só que a partir do momento em que eu passo a conhecer a bicicleta, eu passo a entender que eu não sei andar de bicicleta. E aí é que entra aqui, ó, que eu fiz pra vocês, que eu não tô conseguindo dividir a tela. Deixa eu tentar novamente no rolo da câmera, porque eu fiz uma tela para dividir com vocês, para que vocês possam acompanhar isso que eu tô falando. Mas agora não tá aparecendo aqui. Quando a gente tá na incompetência inconsciente, é quando eu ainda não sei de alguma coisa que eu quero mudar. E aí esse exemplo da bicicleta é, eu não conheço a bicicleta. Trazendo para o nosso autoconhecimento, quando eu não sabia ainda que eu era explosiva, eu, Grace, agora, quando me falaram, nossa, Grace, você é muito explosiva, você podia ser de uma outra maneira, você podia mudar esse seu jeito de ser. Eu passei a tomar consciência, mas eu ainda não sabia fazer diferente. E aí é quando eu vou para minha incompetência consciente. Eu tô consciente de alguma coisa que eu quero mudar na minha vida, mas eu ainda não sei como fazer isso. Então eu conheci a bicicleta, mas eu ainda não sei andar. E aí eu decido que eu preciso aprender. Foi quando eu decidi que eu precisava aprender. Como que eu vou deixar de ser explosiva na minha vida? E essas são as mudanças que vão acontecendo na nossa vida. A gente precisa entender, tomar consciência daquilo que a gente quer mudar. Oi, Marcelo, meu mentor lindo, maravilhoso de marketing digital. Então a gente toma consciência daquilo que a gente quer mudar. Então quando eu, Grace, tomei consciência, nossa, realmente eu sou muito explosiva, eu preciso mudar isso. Só que aí eu tô ainda ali na incompetência consciente. Eu sei que eu preciso mudar, mas eu não sei como fazer. Como mudar. E aí eu decido que eu vou aprender. Começo a buscar recursos, começo a fazer terapia, começo a buscar um coach, uma psicóloga, um terapeuta, o que fizer sentido para você. E essa pessoa começa a me trazer cada vez mais para consciência daquilo, das minhas ações diárias, de como eu vou agir todos os dias para tentar ser menos explosiva. E a cada dia eu vou aprendendo mais um pouco. A cada dia eu me coloco em movimento para ser menos explosiva. Não significa que a nossa mudança vai acontecer de um dia para o outro. De um dia para o outro eu vou parar de ser explosiva. Não. E aí eu entro na competência consciente. E essa é a fase mais difícil. É a fase que a gente tem mais medo. É quando eu me coloco em movimento para fazer uma mudança na minha vida, mas eu ainda estou tentando. Eu ainda estou fazendo um esforço sobrenatural para mudar aquilo dentro da minha vida. Por quê? Porque eu não sei como mudar. Então eu tô todos os dias fazendo um pouco. E é nesse período em que a gente desiste. É quando a gente está aprendendo a andar na bicicleta, mas a gente cai. Mas a gente não sabe se equilibrar. Cai para um lado, cai para o outro. E no nosso autoconhecimento é assim. Todos os dias, quando eu me coloco em movimento para mudar algo dentro de mim, para mudar alguma coisa na minha vida, eu me coloco à disposição de cair e levantar. Cair e levantar. E a cada vez que eu vejo isso, e a cada vez que eu vou vivendo de pouco em pouco, eu vou aprendendo cada vez mais como automatizar isso na minha vida. Então, quando você dá aquela primeira pedalada na sua bicicleta em que você consegue andar sem ninguém te segurar, sem você cair, é quando você passa para competência inconsciente. É quando eu consigo automatizar alguma coisa, algum comportamento dentro da minha mente. Então, quando eu deixei de ser explosiva, eu não sei exatamente o momento. Por quê? Porque a todo momento eu me colocava em movimento para parar de ser explosiva. Então, tinham vezes que eu conseguia não ser explosiva e tinham vezes que eu não conseguia e estava tudo bem. Só que quando eu não conseguia,
eu tinha consciência de que eu não tinha conseguido e que eu precisava continuar naquele caminho para tentar chegar onde eu desejava. E aí isso se tornou tão parte da minha rotina que eu parei de ser explosiva. E aí quando eu olho para trás, quando eu falo para as pessoas isso, as pessoas falam, não é possível, você era explosiva mesmo? Conta aqui pra mim, o que é que vocês têm medo hoje? O que tá impactando vocês de darem esse próximo passo? De sair dessa zona de medo e entrar pra zona de aprendizado. Porque enquanto eu tô na zona de medo, eu tô ainda vibrando naquele medo. Eu tô vibrando no medo do julgamento das pessoas. Eu não tenho coragem de dar o passo pra minha aprendizagem. Eu não tenho coragem de fazer os movimentos pra mudar. Contem pra mim o que é que vocês têm medo. Medo de não dar certo, medo de começar algo novo, medo de mudar de profissão, medo de casar, medo de sair de casa. Olha quantos medos a gente tem. E a gente vai criando na nossa mente, através das crenças que colocam na nossa vida, do que nos falam, o que é que falaram pra vocês que faz com que vocês tenham esses medos hoje. E aí a gente precisa entender o seguinte, ontem a minha cliente assim me perguntou, Grace, mas a gente para de ter medo? Não, a gente não para de ter medo. O medo não é algo que a gente elimina da nossa vida. Nossa, nunca mais vou ter medo. Eu me autoconheci, eu passei por um processo, eu tô sempre buscando autoconhecimento, eu não vou ter mais medo. Não, a gente vai ter medo. O medo, ele existe. Ele tá entre nós o tempo todo. Por quê? Porque esse ciclo de sair da zona de conforto, vai pra zona de medo, zona de aprendizagem e zona de crescimento... Eu faço ele o tempo todo na minha vida. Eu não paro de fazer. Eu não paro de conhecer coisas novas, me colocar em movimento para realizar uma mudança na minha vida. Eu não paro de fazer isso. Eu tô sempre fazendo isso. Então eu tô sempre me colocando em movimento para aprender coisas novas. Porque a gente acredita assim, nossa, eu já tenho as habilidades. Mas a gente aprende habilidades e para eu aprender habilidades, para eu me colocar nessa zona de aprendizado, eu preciso estar ali o tempo todo para me colocar em movimento. E uma hora vai dar certo, uma hora vai dar errado, uma hora eu vou conseguir, outra hora eu não vou conseguir. Mas se eu deixo que o medo me paralise, eu não dou o passo. Eu não entrego o panfleto do meu trabalho porque eu tenho medo deles não me ligarem. Entende? Eu não ligo para a pessoa porque eu tenho medo de não ser atendida. Eu não faço a mudança na minha vida porque eu tenho medo de fazer a mudança. E aí eu fico paralisada. Então eu tenho que usar esse medo para que ele seja uma mola propulsora na minha vida, para que ele me impulsione para onde eu quero ir. E aí eu preciso ter coragem. Coragem de dar o passo. Porque a única diferença entre todos nós é... Todos nós temos medo, só que alguns dão o passo com medo mesmo e outros não dão o passo. Essa que é a grande diferença. Então, ou eu escolho permanecer naquela zona de conforto em que tá bacana, tá quentinha, como se fosse a minha cama, tá tudo certo, ou eu me coloco na zona de ataque, que é a zona em que eu saio para me colocar à disposição de realizar uma mudança na minha vida. Seja ela uma mudança pessoal, seja ela uma mudança profissional, seja lá qual seja a mudança que você está buscando aí, que eu não sei qual é a mudança que você busca hoje. Talvez a sua mudança seja sair de casa, porque sair de casa dá muito medo. A gente está saindo do nosso núcleo familiar, onde eu tenho aquela segurança dos meus pais para casar, para ter uma nova vida lá fora, para encarar todas as responsabilidades de ter uma casa, um apartamento, compras, contas para pagar. Qual é a mudança que você quer realizar na sua vida? Talvez seja conseguir mais clientes para o seu trabalho. E aí, ao invés de você ir em busca desses novos clientes, você pensa, mas e se eu não der conta? E se esses clientes vierem e eu não der conta? Então, a gente precisa pensar e ultrapassar essa zona de medo para nossa zona de aprendizagem e entender que estamos aqui no mundo para experienciar, para ter experiências novas. E a cada dia eu vou tendo mais experiências
E eu vou testando o que funciona pra mim, o que não funciona, o que tá bacana, o que não tá, o que eu quero mudar, o que eu não quero mudar, o que eu quero pra minha vida e o que eu não quero. Quando eu fui aprender a dirigir, foi exatamente esse processo. Primeiro que eu tinha muito medo de comprar um carro. Por quê? Porque a minha mãe a todo tempo falava pra mim que carro era muito perigoso, era uma arma na nossa mão. Então eu fui dirigir, eu tirei a carteira com 18, fui dirigir com quase 30. E aí eu tava com aquela vontade, porque comecei a trabalhar muito longe da minha casa e pegava táxi todos os dias. E decidi que eu queria comprar um carro, mas fiquei com muito medo de comprar um carro. Olha como as coisas ficam na nossa cabeça. Esse medo, ele fica entranhado e faz com que a gente fique paralisado. Eu tinha medo de comprar um carro. E aí eu ligava pra minha mãe falava, não compra. Eu ligava pro meu pai falava, compra. Compra que o carro vai te dar muita disponibilidade de você ir pra onde você quiser. Oi, Thaís, querida, minha cliente maravilhosa. Sejam bem-vindas. Estamos falando sobre medo e ciclos de aprendizagem, Thaís. Falamos sobre isso ontem na nossa sessão. E aí, o que aconteceu? Até eu decidir comprar esse carro, que era sair da minha zona de conforto e entrar o quê? Sair da minha zona de medo também, né, para poder entrar na minha zona de aprendizagem, para começar a aprender novamente a dirigir. Porque eu tirei a carteira com 18, com 30 eu já não sabia mais dirigir. E aí eu me coloquei à disposição disso. Fui comprar um carro, comprei um carro usado, foi meu primeiro carro. Eu nunca vou esquecer disso. Gente, eu tinha tanto medo de dirigir aquele carro. Só que a única forma da gente vencer esse medo é quando a gente se coloca à disposição de fazer ações. Então não adianta, às vezes a gente lê milhões de livros, a gente se coloca, faz terapia, a gente assiste live, a gente lê, só que a gente não se coloca em ação. A gente não se coloca em movimento. Quando eu não me coloco em movimento, eu não consigo vencer o medo que está dentro de mim. Então eu tinha muito medo de dirigir, eu falei, não, eu vou dirigir e vou fazer um curso de reciclagem. Comecei a dirigir com o instrutor. Só que chegou um dia que a reciclagem acabou, eu tinha que dirigir sozinha, eu tinha que me colocar na rua sozinha com o carro. Gente, eu nunca vou esquecer disso, desse dia que eu vou contar pra vocês, que foi muito, muito, muito engraçado. Quem me conhece sabe desse dia. E aí eu tinha que isso, que eu não conseguia fazer aquela embreagem para ficar na ladeira. Aquele era o meu maior medo. Ou seja, se aquele era o meu maior medo, o que ia acontecer? Óbvio que eu ia morrer na ladeira em algum momento. Era óbvio isso. Por quê? O medo que a gente tem é exatamente a energia que a gente emana para o universo. E a energia que a gente emana para o universo é o que volta pra gente, do nosso medo. Se a gente estiver vibrando no medo, vão acontecer situações que vão te trazer esse medo que você tem. E é por isso que a gente tem que aprender a mudar a nossa energia. Nesse dia que eu decidi sair sozinha, era dezembro, eu peguei o carro e falei assim, quer saber? Eu morava no Rio de Janeiro, eu vou lá no shopping. E o shopping, que é o Rio Sul, tinha uma ladeira. Eu saí do trabalho, tomei coragem e fui pro shopping. Só que era dezembro, o shopping lotado, eu naquela ladeira. O que aconteceu? O meu carro morreu. Gente, a minha perna, ela tremia, mas ela tremia tanto de medo. Era tanta gente buzinando atrás de mim. Bé, bé, bé. E eu não sabia o que fazer. Eu fiquei desesperada, minha perna tremia. Eu comecei a chorar dentro do carro. Fiquei com muito medo. Liguei pro Leandro, que era meu namorado na época. Ele não atendeu, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como sair com o carro dali. Você tá rindo, né? Eu não sabia como sair com o carro dali, gente. Eu tava muito desesperada. Vocês não têm ideia. Aí daqui a pouco ele me liga. Ele saiu da reunião e me ligou. O que houve? Eu falei, eu tô parada aqui na ladeira. Eu não sei como sair com esse carro daqui. Ele, calma, você puxa o freio de mão e vai apertando no acelerador e solta o freio de mão devagar. Gente, aquilo foi a maior, assim, eu tive que tomar uma força de coragem. Eu olhava pro lado, milhões de carros me buzinando. Eu tive que descer um negócio em mim e falei assim, não, calma, Grace, vai, faz o que ele tá falando para que você saia do lugar, pelo menos, e chegue no shopping. Gente, eu fui, puxei o freio de mão. Quando eu fui abaixando, eu apertei o acelerador. Eu subi aquela ladeira do Rio Sul. Sabe quando você sai com o carro arrancando? Eu fui até lá em cima cantando o pneu. Até entrar no shopping. Eu entrei no shopping igual a flecha, assim.
E aí eu parei, eu só podia parar no VIP, porque eu não sabia estacionar. Ainda tinha mais essa. Eu não sabia ficar na ladeira e eu não sabia estacionar carro. Eu entrei no VIP, só que tava tão cheio, o cara olhou pra mim e falou assim: tá lotado, não dá pra parar aqui. Eu abri a janela do carro, olhei pra ele e falei assim: moço, você não sabe a dificuldade que foi pra eu chegar até aqui. Eu não sei dirigir direito, eu tomei coragem pra sair com esse carro. Eu subi essa ladeira cantando pneu e eu não sei estacionar. Pelo amor de Deus, estaciona esse carro pra mim. Eu acho que ele ficou com tanta pena. E ele falou: não, eu vou estacionar, eu vou arranjar uma vaga pra você. Ele arranjou, ele estacionou, eu parei no VIP. E eu fiquei rindo sozinha dentro do shopping. Sabe por quê? Porque aquilo ali foi um ato de coragem que eu tive na minha vida. Eu me coloquei em movimento para ultrapassar aquele medo que eu tava sentindo. E isso a gente sente o tempo todo. Essa é a zona de aprendizagem. É quando eu preciso fazer uma força sobrenatural ainda para poder fazer aquilo. Hoje eu dirijo, eu entro, eu saio, eu estaciono. Por quê? Porque eu já entrei na competência inconsciente. É quando eu já sei, eu já automatizei um pensamento na minha cabeça, um comportamento, uma forma de agir. E é isso que eu quero mostrar para vocês. É claro que o processo de aprendizagem, ele dói, ele é difícil, ele é desconfortável. Você acha que é confortável ficar preso numa ladeira sem saber como sair? Claro que não! É desconfortável quando a gente inicia uma mudança na nossa vida, entra num processo de conhecimento e a gente começa a entrar em contato com as nossas sombras. E a gente fala: meu Deus, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, eu preciso ter mais habilidades para chegar onde eu quero, eu preciso buscar conhecimento sobre prosperidade, sobre tudo, sobre abundância para que eu chegue aonde eu quero. Nesse período é o período em que as pessoas mais desistem. Por quê? Porque eu preciso me esforçar. Eu preciso realmente fazer muita força para aquilo acontecer na minha vida. Então eu quero aqui deixar essa reflexão para você. O quanto você está utilizando o seu medo para te impulsionar, ou quanto você está utilizando o seu medo para te paralisar, para te deixar ali paralisada no mesmo lugar que você está. E a felicidade que te dá quando você usa a sua coragem, porque todos nós temos a força de caráter da coragem dentro da gente. Só que a gente precisa acessar. Essas forças, elas estão dentro da gente. O quanto você se coloca em movimento para acessar essa coragem que está dentro de você e realizar a mudança que você precisa realizar na sua vida. É isso que eu quero que você pare para pensar. O quanto você se coloca em movimento para realizar as mudanças que você quer. Gente, a pessoa que você quer ser daqui a pouco, ela é as suas microações diárias. Essas microações diárias é que vão fazer você chegar lá naquele resultado que você almeja. Não adianta você pensar no resultado e pensar: ai, como eu gostaria, se você não fizer ações hoje para chegar nesse resultado. Então a sua vida, ela é fonte das ações que você faz hoje. Como mulher, e graças a Deus sou sua cliente, hoje eu tenho a certeza latente que eu sou merecedora e você é a luz no meu caminho. Oh, meu amor, estamos juntas. É isso. Muitas vezes a gente tá nessa zona de conforto, gente. E quando eu falo zona de conforto, quando a gente pode ou não ter consciência, tá? Dessa zona de conforto. Que isso fique bem claro, e a Thaís trouxe isso agora e eu lembrei de algo para poder falar para vocês, que é o seguinte. Às vezes a gente não sabe que a gente tá nessa zona de conforto, tá? A gente não tem essa consciência. E é por isso que eu trouxe o medo com esse ciclo de aprendizagem. Porque quando eu tô aqui, ó, nessa incompetência inconsciente, é quando eu ainda não sei o que eu preciso mudar. Eu não tenho consciência daquilo. Eu estou num lugar que eu não tenho consciência de como ou do que eu preciso mudar e de quais as habilidades que eu preciso para chegar lá. E isso também existe. Então existe eu estar ali e não dar o passo, que é a incompetência consciente, é quando eu já sou consciente.
Eu sei que eu preciso mudar algo, mas eu não faço nada. Aí sim, eu tô na minha zona de conforto conscientemente, eu falo, não, eu não vou dar esse passo não, é muito difícil. É difícil mesmo, mudar é desconfortável. E o que eu quero dizer pra vocês é, vocês podem fazer uma escolha. É sempre uma escolha. Mudar é uma escolha. Mudar de vida é uma escolha. Mudar de energia é uma escolha. 85% da população hoje vive desacordada, vive adormecida pro que existe no mundo lá fora. Vive igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E alguma coisa vai acontecer, um milagre vai acontecer na minha vida. Não, não vai acontecer se você não se colocar em movimento. Você precisa se colocar em movimento para algo acontecer na sua vida. E às vezes esse movimento é algo pequeno, é muito pequeno, às vezes é um passinho, gente. Eu falo isso para os meus clientes o tempo todo. Não pensa que você vai chegar logo com o pé na porta, fazer aquela mudança. Não! Pensa primeiro em fazer uma mudança pequenininha, uma mudança no seu dia a dia, na sua forma de pensar, em fazer um caderno de gratidão. Aqui, ó. Um caderno, ó, tá cheio de post-it aqui. Um caderno de gratidão em que todos os dias você vai agradecer 3 coisas. Pensa em fazer uma mudança pequena primeiro. Primeiro você coloca o dedo, quem é minha cliente que tá aqui sabe disso, eu sempre falo isso pra elas. Coloca um dedo primeiro e vê como é que você se sente. Coloca 2, coloca 3, coloca 4, coloca 5, coloca a mão inteira. Por quê? Porque a nossa confiança, a gente vai conquistando ela aos poucos. Eu preciso me testar, eu preciso experimentar. Coloca uma coisa na sua cabeça, você tá aqui na vida para experimentar. Experimenta fazer coisas diferentes, experimenta ver como é que você vai se sentir. Mas não experimenta uma vez só, porque às vezes você experimenta uma vez, deu errado, você acha que vai dar errado sempre. E nem sempre vai dar errado. Às vezes você vai fazer uma vez, você vai aprimorar, você vai revisar, vai fazer de novo, aí vai dar certo, ou vai dar meio certo, depois vai dar muito certo. Você entende? A gente tá aqui na vida para experimentar. Eu preciso experimentar o que é bom para mim. Eu só consigo me entender quando eu começo a experimentar coisas na minha vida. Quando eu começo a me colocar em movimento e entender, poxa, isso é bacana, eu gostei. Não, isso eu não gostei, isso eu não quero pra minha vida mais não. Ai, que legal, gostei dessa pessoa, essa pessoa me fez bem. Não, essa pessoa aqui eu não quero mais na minha vida não. É isso. Se coloque em movimento, dá o primeiro passo em busca da sua mudança. Não fica pensando se vai dar certo ou se não vai. Porque enquanto eu tô pensando, será que eu vou conseguir, cliente? Eu paro de pensar no aqui e no agora. E aí eu paro de fazer o que eu preciso fazer hoje para chegar lá naquele objetivo que eu tenho. Então eu preciso fazer um pouco cada dia, um pouquinho cada dia. Tem gente que pega, vai malhar, aí malha um dia inteiro, mas o resto da semana não faz mais nada. A pessoa pega um livro, lê 50 páginas, depois ela passa 50 dias sem ler nada. Não adianta. O que faz a nossa mudança acontecer é a constância. Eu faço constantemente passos para chegar no meu objetivo. Tá bom, gente? É isso! Vamos nos colocar em mudança. Use o seu medo para que ele possa te impulsionar para o seu resultado. Se pergunta, se eu ficar com esse medo, se eu não der esse passo, eu vou chegar lá? Então, o que eu preciso fazer para chegar lá? E se coloca em movimento. Nada vai acontecer se você não se colocar em movimento, se você não der passo, se você não agir. Sem ação, nada acontece. É o que eu digo sempre. Sem ação, a gente não chega nem ali na esquina. Então a gente precisa fazer ações diárias para tudo que a gente queira mudar na nossa vida. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Um grande beijo, uma ótima sexta-feira para vocês. Beijo, beijo, beijo. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, que quer dividir alguma coisa? Eu tô aqui. Quem assistir gravado pode deixar nos comentários. Mas quem tá aqui agora quer fazer alguma pergunta? E terça-feira, a diferença entre o medo e a coragem é a ação. Rodrigo Fonseca, exatamente, é isso. É ir pra ação. Sem ação,
nada acontece na nossa vida. A gente pode ler, a gente pode fazer 1000 cursos na nossa vida. A gente precisa aprender e colocar em ação. Aprender e colocar em ação. É isso que a gente precisa fazer o tempo todo. Tayane, que chegou agora, a gente falou sobre medo. Tem medo de alguma coisa, Tayane? Divide com a gente. Então, o tempo todo precisamos estar conscientes da onde a gente quer chegar e quais são os passos que a gente precisa percorrer e nos colocar realmente na linha de ataque, que é o que eu digo, atacar as ações para que a gente chegue no nosso resultado. Sem ações, nada acontece. Um grande beijo para vocês. Desejo que vocês possam passar por todas essas zonas aqui, que é a zona de conforto, zona de medo, zona de aprendizagem e zona de crescimento, que é a nossa zona onde vem a maior prosperidade para nossa vida. É quando a gente ultrapassa esse medo, é quando a gente enfrenta os desafios da nossa vida. Estou promovendo várias mudanças graças às suas orientações. É isso! Quantas coisas a gente muda, né, Ana? Mentalidade de venda, de cobrança pelos nossos serviços, de entender o quanto a gente é merecedora e o quanto às vezes a gente não se acha merecedor. Só que quando alguém nos pergunta, é claro que a gente vai falar, eu sou merecedora. Só que no nosso inconsciente, a gente não se acha merecedora. E é por isso que às vezes a gente não entra em ação. É por isso que o processo ele não é tão simples quanto parece. Porque não é só no cognitivo. Aqui numa live a gente consegue falar do que está na nossa mente. Mas dentro de um processo concreto, personalizado, a gente consegue entrar no seu inconsciente para entender quais são as crenças que te impossibilitam de sair da zona de conforto. E é isso que acontece na nossa vida. A maior parte dos nossos pensamentos, eles estão no nosso inconsciente. A gente tem mais de 80 milhões de pensamentos e decisões por dia. Só que elas acontecem de forma automática. Quando a gente sabe dirigir de forma automática, a gente também tem esses pensamentos automáticos. Essa automatização do nosso cérebro, ela é maravilhosa, porque ela nos ensina a fazer coisas ali que a gente não precisa mais fazer tanto esforço. Lembra que a gente conversou sobre o esforço agora? Só que temos pensamentos automatizados que a gente aprendeu ao longo da nossa vida que não são benéficos pra gente, porque não deixam com que a gente entre em movimento. Acreditar e agir sempre, é isso, é lutar contra essas crenças. Na verdade não é lutar, tá? É na verdade a gente tomar consciência das crenças. Como é que a gente desbloqueia uma crença? Como é que a gente muda essa crença? Quando a gente entra em contato com ela, a gente percebe que a gente tem essa crença, toma consciência e começa a ressignificar essa crença, tá? Que mais? Tayane, quer falar alguma coisa, gente? Estamos chegando no final da live. Se vocês quiserem botar alguma pergunta, mandem aqui, que eu tô aqui para ajudar vocês. Terça-feira nós vamos ter a live Grêmio Ajuda, às 16 horas. Essa é uma live de ajuda. Na live de terça-feira, eu sempre vou chamar alguém para ficar ao vivo comigo, para que eu possa ajudar essa pessoa ao vivo. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Um grande beijo para vocês. Ótima sexta-feira. Espero que vocês consigam realizar todas as mudanças que vocês desejam. Basta que vocês acessem a coragem que está dentro de vocês e comecem a dar o primeiro passinho, que pode ser muito pequeno. Pode ser uma simples mudança no seu horário de acordar. Um beijo, fiquem com Deus!